Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que bom encontrar você aqui para a nossa primeira edição desse sabadão. Dedo no like, mãozinha que está aqui embaixo, comenta, compartilha, manda para geral, porque você sabe, aqui é o seu canal Fanático Vascaíno. Agostinho Rossi, Oscar, Jair, Reynoso. Mercado está agitado? O que há de verdade, o que há de fato, o que há de negociação envolvendo estas questões. Tudo isso e muito mais eu vou falar para você agora. Então, dedo no like, comentando, compartilhando e mandando para geral. Primeira parada, primeiro assunto que a gente vai tratar com você aqui agora. Falei ontem na live e repito aqui a informação que eu recebi. Conversei com o Rodrigo Caetano ontem à noite e já tinha tido essa informação que ele apenas confirmou. O Rodrigo Caetano, para que vocês possam entender a forma como ele trabalha, ele não é um dirigente que liga, que passa informação, não faz isso. Se você ligar para ele e perguntar algo que esteja acontecendo, ele confirma. Se não estiver, ele diz não. Não é daqueles dirigentes que tira do caminho, não tem nada não, e está negociando. Amanhã está negociado, está fechado. Então, Rodrigo, perguntei a ele a respeito do Jair e do Natan, que é a informação que eu tinha e bateu com a confirmação que o Vasco, na quinta-feira, abriu conversas com o Atlético Mineiro para ter o Jair. E ouviu do Rodrigo Caetano que o Jair é possível desde que o Vasco compre o jogador. Porque o Atlético entende que é um jogador valorizado, um jogador que conquistou 3 campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, sendo titular na maioria das partidas, Supercopa, então é um jogador valorizado no mercado. Perguntei sobre o Natan, porque a informação que eu tinha é que o Natan está em disponibilidade no Galo e que o Vasco não tem interesse, e ele confirmou. Então a notícia é essa, torcedor. O Jair negocia, tem grande chance de ser comprado pelo Vasco, será a 8ª contratação do Vasco, e o Natan não interessa. Ponto 1. Ponto 2, sobre o Reynoso, que atua na MLS, no Minnesota. É um jogador que interessa ao Vasco. O Vasco já sabe das condições para tirá-lo da MLS. Não é nenhum valor absurdo. Entre ele e o Barco, ele é um jogador mais rodado, mais experiente, mais na faixa de 26, 27 anos. Então a idade que o torcedor vai se acostumar com jogadores nessa faixa até 28, trabalhando entre 20 e 28. Que dará retorno técnico e, quem sabe, retorno financeiro numa futura venda, que é o caso do Orediano, que eu já vou falar sobre isso. Então, o Vasco está em cima dessa negociação, sim. Ezequiel Barco, a coisa parou. Franco Fagundes parou também. Então, o Reynoso, que está na MLS e foi do Boca Juniors, é um nome que interessa, sim. Ponto. Outro assunto, outra frase. Agostinho Rossi. Há 2 meses, eu já falei aqui, falei inclusive na live com o Edmundo, no Mundo Ed, com o Gui Camarda, que o Vasco estava atrás do Agostinho Rossi. Ah, mas o Flamengo tem tudo alinhado. O Flamengo não fechou. E o que eu sei é que a proposta do Vasco ela é maior que a do Flamengo. Além de seduzir financeiramente o jogador, tem também a questão de ser titular. Ele viria para o Vasco para ser titular. No Flamengo, não é certeza. Brigaria por uma posição com o próprio Santos, que hoje é o titular do Flamengo. Ah, mas o Flamengo está indo a Buenos Aires. É verdade. Mas vocês vão lembrar que durante a semana já há um movimento político, e eu não sei como é que esse movimento partiu, para indicar que o Flamengo tem que desistir dessa contratação, porque ele foi acusado em 2017 de agressão à ex-namorada, isso é um absurdo, o Flamengo novamente ter um goleiro envolvido num escândalo, blá, blá, blá. Não sei até que ponto isso é verdade e até que ponto isso aí terá peso. Porque se isso for verdade, claro que o Vasco também não vai querer. Mas me parece uma cortina de fumaça, caso a negociação com o Flamengo realmente não dê certo, e aí usa-se esse argumento também, e jamais o Flamengo iria admitir que perdeu para o Vasco, porque o mercado não permite, a soberba não permitiria. Mas, enfim, vamos aguardar. O Flamengo enviou seus representantes a Buenos Aires, mas a informação que eu tenho é que o Vasco não desistiu do Agostinho Rossi. Ponto. Outra negociação. Oscar. Não há nada nesse momento. É claro que o enigma
feito pelo meu irmão Zé Colmeia, um beijo, Zé, criou esse burburinho, mas ele não falou que era o Oscar. Deduziu-se que, o enigma, porque quem tirou a joia vai trazer a cereja do bolo. Quem tirou a joia? Quem tirou a joia foi o Giuliano Bertolucci. Não é que tirou, foi ele quem fez a negociação para o Chelsea. Andrei Santos, a joia do Vasco. Então ele vai trazer a cereja do bolo, ou seja, trazer um grande jogador. E aí lá embaixo viu um dragão chinês. Pô, então o dragão chinês, porque ele representa o Oscar está na China, pronto, fechou. Mas ele não disse que é. Então nesse momento o que eu sei é que não tem nenhuma negociação em andamento. Pode acontecer, não vejo para essa janela, mas vamos aguardar. E o Zé Colmeia, de novo, traz informação de primeira. Trouxe em relação ao Pumita, falou, vai estar negociando com o lateral que disputou Copa do Mundo, jogador de seleção, o Pumita Rodrigues, seleção uruguaia. Falou da venda do Andrei, de 12 milhões e meio de euros, não bateu na trave. Então, assim, o Zé Colmeia é um cara muito bem relacionado, muito bem informado também. Tá? Como ontem ele falou a mesma coisa que eu falei, apuramos a mesma informação, não bate na trave em relação ao Jair. O Vasco abriu negociação na quinta-feira, Natan não interessa e o Jair só sai vendido do Atlético Mineiro. Enfim, Orediano, você que está querendo saber sobre o Orediano. Luca Orediano está no Vasco, tem feito trabalhos internos, não tem ido para o campo porque ainda não está sob contrato, depende de uma documentação que será enviada pela equipe do Vélez, ainda não chegou. Tá faltando aí ajustar alguns detalhezinhos, faltam alguns detalhes para esse contrato ser redigido na íntegra e os dois clubes assinarem essa transferência. Mas já está tudo encaminhado, né? Lembrando que o Lucas Piton, o Vasco comprou 60% por 16 milhões de reais. No caso do Luca Orediano, o Vasco estaria comprando 80% por 6 milhões de dólares. Então, o Vasco está no mercado. E, aliás, há quanto tempo que você não enxerga o Vasco no mercado com esse poder de compra, torcedor? Isso, claro, que gera em você uma empolgação, porque é um time que vai ficar muito forte. Mas esse time já viaja para a Flórida na sexta-feira? Não. O goleiro, seja o Agostinho Rossi ou outro que chegue, talvez não dê tempo de tirar a documentação, tirar o visto para o cara viajar. Rossi tem contrato com o Boca até o meio do ano, teria que negociar com o próprio Boca a liberação imediata mediante uma compensação financeira. Aliás, compensação financeira que o Vasco vai receber pelo empréstimo do Carlitos Palácios, R$1 milhão, 300 mil. Mais de 1 milhão, né? Dá 300 mil dólares, mais ou menos R$1,5 milhão. Então, assim, mas o Vasco está montando o time. Eu imagino, torcedor, que no mês de fevereiro você já tem uma cara desse time para a temporada, mas lembre-se, o Vasco ainda vai contratar em abril e maio outros jogadores, 2 ou 3 pelo menos. Então o time vai encorpar para a sequência da temporada. É isso, torcedor, mercadão que eu trago para você nesse sabadão de muita notícia. Grande abraço e até mais tarde com um vídeo político, hein? Porque esses caras não aprendem e já começam a arregaçar as mangas. Meu Deus do céu. Até mais tarde.